Sempre escolha o caminho mais difícil. Eu vi um cara que ele escreveu um livro e ele fala bem assim: sempre escolha o caminho mais difícil, porque no caminho mais difícil você vai se aprimorar, você vai se lapidar e você vai se tornar uma pessoa melhor. E cara, isso aí tem muita verdade. Muitas pessoas elas preferem escolher o caminho fácil. Suponhamos, vamos dar um exemplo aqui de empreendedorismo. Muitas pessoas elas preferem uma segurança de trabalhar, receber um salário fixo, por causa que elas não querem empreender, porque talvez elas tenham conta para pagar, talvez elas tenham filho para criar, mas e uma pessoa que toma um rumo diferente, que ela decide abrir um negócio, que ela decide virar um empresário. Para ela tomar essa atitude, ela precisa se melhorar, ela precisa se lapidar, ela precisa se tornar melhor. Então, o que acontece? Sabe por que tantos empresários ganham muito dinheiro? Porque exige muito deles e exige que eles tenham disciplina, exige que eles tenham um foco total no negócio e principalmente que eles tenham muita fé em acreditar que aquilo vai dar certo. E quando você entra em algo que ele exige de você fé, que ele exige de você disciplina, que ele exige de você foco, é muito difícil. Por isso que algumas pessoas elas preferem trabalhar para os outros. Porque o que acontece? Trabalhando para os outros, elas vão ter aquele dinheiro fixo todo dia 5 ou todo dia 20 que elas vão receber. Elas são mandadas porque elas não têm disciplina. Então ela precisa que outra pessoa que tenha disciplina chegue e dê um choque nela. Já viu aquela frase que fala bem assim: se você não lutar pelos seus sonhos, você vai ser pago para lutar pelos sonhos dos outros. Então é basicamente isso. E o que acontece? Como essas pessoas não têm disciplinas, elas preferem trabalhar para os outros, porque os outros vão impulsionar ela, vão empurrar elas, e aí beleza, tá satisfeito, nada contra quem trabalha CLT, nem nada, mas o caminho do empreendedorismo, ele é um caminho que você exige muita fé, e principalmente disciplina de você, e que você acredite, porque basicamente ali tu tá plantando todo dia uma semente, e tu não sabe se aquela semente vai crescer, vai florescer, mas tem uma coisa linda nisso tudo. O caminho do empreendedorismo, ele é um caminho difícil, ele é muito difícil. Ele exige que você acredite em você, que você se aprimore, que você lapide, tá? E quando você se aprimora, você se lapida, você começa a se tornar uma pessoa melhor, você vai dando um upgrade. Pode ver que ele é um caminho que leva para alta performance, ele é um caminho que leva você para evolução. Saber que existem muitas e muitas pessoas que mesmo trabalhando estão estagnadas, estão paradas ali, não conseguem evoluir, porque elas pensam que só pelo fato de trabalhar já são alguma coisa. Não, elas estão estagnadas, estão paradas, toda vez faz a mesma coisa. Tem cara que fala assim: acordo 5 da manhã, eu vou trabalhar, beleza, mas tu tá sempre naquela rotina, tu tá sempre naquilo, tu tá estagnado, tu tá parado, tu não tá construindo nada. Um cara que ele está começando empreendimento, ele está abrindo uma empresa, ele está abrindo um negócio, ele está fazendo alguma coisa, ele está se aprimorando, ele está crescendo, todo dia ele está se dedicando, ele está vendo no que ele está errando e ele está se corrigindo e se tornando uma pessoa melhor. Cara, isso é muito poderoso, tá? Quando você vê que existem dois caminhos difíceis. Hoje em dia um caminho fácil seria meio que trabalhar de CLT, por causa que ali você tem, por mais que você trabalhe, beleza, você trabalha e tudo, aí você tem um salário fixo, você recebe, tem um dia que você não trabalha, tem sua folguinha, mas você fica ali estagnado. E é um caminho fácil, não vou mentir para você, é um caminho fácil. Você diz, trabalhar é difícil, todo mundo trabalha, todo mundo tem um tipo de trabalho. O empreendedor ele trabalha de uma forma, você trabalha de outra. A diferença dele para você é que ele está acreditando nos sonhos dele, ele está acreditando numa coisa e você está fazendo outra, tá bom? Mas assim, cara, olha só como é lindo. Se você for escolher um caminho, sempre escolha o caminho mais difícil, porque você se aprimora, você se lapida, você se torna melhor. Nesse caminho de empreendedorismo, o cara ele tem que aprender muita coisa. Ele aprende a se tornar uma pessoa melhor, ele se lapida para se tornar um cara melhor, ele aprende a falar, aprende a negociar. E pasme, tá? Eu conheci várias pessoas que são extremamente ricas e que não sabem nem ler e nem escrever. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque aquilo ali faz entender que, cara, pra te ver que às vezes a fé, a força de vontade, ela ganha muito daqueles caras ali que tem doutorado, tanto inclusive que eu já peguei Uber
com um cara que é advogado, já peguei Uber com um cara que é engenheiro e pasme, já peguei com médico. E eu falei, cara, tu não tá trabalhando? E ele falou, cara, eu não estou conseguindo emprego na minha área, tá muito complicado, tá muito concorrido, só quem tem peixada, isso e aquilo. Então, eu fico olhando, muitas das vezes, as pessoas chegam e falam assim pra você que você precisa ter uma faculdade, você precisa fazer isso, fazer aquilo, você faz, mas você não consegue alcançar seus objetivos, você não consegue alcançar seu plano. E muitas das vezes você prefere um conforto, tá? Você prefere um conforto de receber um salário ali e tudo mais, e você tem medo de começar algo novo, um empreendimento novo, por causa que aquilo ali não dá certeza para ti. E por isso que vocês ficam se perguntando por que esses caras que são empresários, eles consomem muito conteúdo de coach, eles consomem muito conteúdo de fé, por causa que a fé é o alicerce para o empresário. Ele precisa acreditar. Imagine só um cara que agora ele vai comprar 10 algodão doce. Ele está comprando aqueles 10 algodão doce, ele não sabe se aquilo vai vender, se vai dar prejuízo ou se ele vai vender muito. Mas ele precisa comprar e meter a cara e ir pra guerra e vender, entende? Isso que é, outras pessoas, o CLT funciona tipo assim, eu vou trabalhar pro cara que ele vai vender algodão doce, ele vender, querendo ou não, vou pegar o meu e tudo. Mas o cara que ele trabalha de empreendedor, ele ganha muito mais dinheiro. Porém, a luta dele é maior. Cara, ele batalha muito mais. Por isso que eu fico meio chateado, às vezes, com pessoas que eu vejo e falam bem assim, esses donos de empresa são não sei o que. Inclusive, na própria empresa, o cara trabalha na empresa do cara e fala, esses donos de empresa só pensam neles, eles são não sei o que, isso e aquilo, são ridículos, tal, não sei o que. Eu fico me perguntando, cara, por que você não pega e você cria a sua própria empresa? Por que você não pega e faz isso e aquilo para você ver o quão difícil é, o quão ele demorou para chegar naquilo ali? Mas muitas pessoas, elas são invejosas e elas não admitem de maneira alguma que elas estão erradas, tá? Mas, cara, a jornada de uma pessoa que é empreendedora, uma jornada de uma pessoa que está fazendo acontecer, ela é muito, muito bonita, mas ela é cheia de dificuldade. E nesse caminho do empreendedorismo, ele exige muita fé e ele exige também muita disciplina da pessoa. Disciplina é a chave, tá? E porque literalmente você está jogando sua semente. E às vezes vai vir sol, vai vir chuva, tu não sabe se aquilo vai florescer, se aquilo vai crescer, mas você tem que todo dia ali estar plantando aquela semente e ter fé que aquilo um dia vai florescer. Isso que é a jornada do empreendedor, beleza? E o que acontece? O empreendedor pode quebrar, o empreendedor pode dar certo, mas pode perceber que nessa jornada do empreendedorismo, ou o cara dá muito certo, ganha muito, muito dinheiro, ou dá muito errado, tipo baixo mesmo. Mas querendo ou não, nessa jornada tu aprende. Essa que é a melhor coisa. O empreendedor, ele sempre está aprendendo, ele sempre está aprimorando, porque o mercado, ele sempre está mudando. Então ele tem que mudar conforme o mercado. Então ele tem entendimento. Se tu pegar um cara hoje que tem muita grana, um empresário, tu tirar toda a grana dele, ele consegue fazer a grana dele super rápido novamente, porque ele já aprendeu o caminho, ele já passou pela dificuldade, ele já passou pela situação, ele consegue se aprimorar e melhorar. Você consegue me entender? Então o vídeo mais é sobre isso, sobre empreendedorismo e escolher sempre o caminho mais difícil. O caminho mais difícil, ele vai te levar à perfeição, ele vai fazer você se aprimorar, ele vai fazer você se lapidar e se tornar uma pessoa melhor.